Bueno, en verdad no voy a hablar de la visión de América y de los americanos, porque después de leída la novela, hablé con el profesor, mi tutor, el profesor Jurado, y me encanté con otras cuestiones puestas por la novela que me gustaría de compartir con vosotros. Agradezco primeiramente a invitação do professor Jurado e também a confiança, uma vez que não conosco a literatura espanhola. Ayer foi dia muito rico para mim, para ter uma ideia de la literatura espanhola, sobretudo em o século XX. É também privilégio ter aqui o autor da novela, e também uma temeridade para mim, sobretudo. Eu vou a ler o texto que he preparado, porque tampouco hablo com fluidez o espanhol, pero são apuntes de leitura, as sugerências e comentários que venham desde aqui serão muito bem-vindos. Bueno, passo à leitura. O título provisório deste texto é La Crónica de los Espejos e los Espejos de la Novela. Crônica de los Espejos, novela de Julio Manuel de la Rosa, publicada em 1994, forma parte da tradição literária em la que se pode encasilhar os cuentos de Jorge Luis Borges, como uma espécie de paradigmas perfeitos. Como já apunta o título, há uma duplicidade aí. Se os espejos hacen referência a uma intrincada rede de narrativas que formam a novela, a crônica indica o desejo de recuperar o hecho histórico que se planteia em el texto. Pero a estrutura especular de variadas narrativas borram qualquer intento de transparência, ou seja, de relato pautado em la veracidade. Também o gênero crônica porta já o juego literário entre lo literário e lo ficcional. Quando elige como argumento uma época da vida de Goya, sobre a qual não se logra disponer ampla documentação historiográfica, ou seja, é o tempo em que o pintor lo passou em Andaluzia e donde contraiu uma enfermidade que lhe deixou sordo ao redor de 1792. Dessa maneira, o autor intenta rellenar os huecos da história, traindo-nos a Goya mais cercano à perspectiva do humano. Figura emblemática do arte espanhol e protagonista de variadas novelas e películas, Goya se apresenta aqui como uma excusa, sobretudo, para desenvolver o enlace amoroso ocorrido entre ele e a duquesa de Alba, em el palácio de la família em Sanlúcar de Barrameda, em 1796. Sin embargo, a maior parte das cenas se passam alguns anos antes em la casa de Sebastián Martínez, amigo do artista quando estava enfermo. A enfermidade vivida por Goya, ademais de sordo, também paralítico e parcialmente cego, parece ser a responsável, segundo a crítica, por importante câmbio em sua obra, passando a pintar com colores mais escuros e com rasgos mais livres. Sin embargo, antes de ligar ao Francisco de Goya e Luciernes, de Julio Manuel de la Rosa, se necessita cruzar outras narrativas similares às tramas de tipo policíacas. Em el prólogo será possível conhecer a Renato Mauri, experto em arte de Goya, nascido em Sevilha em 1904, pero viviendo desde hace los finales de los años 20 afuera de su país. Primeiro em França para realizar sua tese doutoral, depois em Alemanha em los anos 30. Vuelve a Sevilha em 1936
donde luego es obrigado a huir a causa de la persecução política e se estabelece em Suíça. Morre em 1956 em um hospital de Tudela, sem reconhecer a nadie. Autor do livro fundamental para que seja possível conhecer a obra de Goya, com o interessante título Antecedentes, Coincidências e Influências do arte de Goya, que bem poderia também nombrar a novela de Julio de la Rosa, com o prefácio hecho por o dementado André Malraux, e de uma biografia sobre o pintor que lhe ha custado seus últimos 10 anos de vida e que foi parcialmente destruída em um misterioso incêndio em sua casa. Renato nos narra o episódio ocorrido em 1931, quando trabalhava em uma importante casa editorial de Munique e recebeu, através de um agente literário, a notícia da aparição de um manuscrito do século XVIII sobre o pintor de Saragossa, ou seja, uma biografia novelada de Goya. Aunque o impacto da descoberta acerca do artista, que sempre foi ao centro de sua vida como investigador, lo tenha derrocado, Renato, de acordo com sua ética profissional, rechaça a oferta pelos altos custos que a aquisição representava para a editora. Não obstante, 2 meses depois, ele recebe o manuscrito em seu despacho e viene a conhecer que seu próprio diretor, o escritor Léon Furtwängler, lo havia negociado e que, por gentileza, lhe concedia o honor de sua primeira leitura. Desde aí, temos várias sugerências. Primeiro, lá que o prólogo apresenta uma naturalização do relato, que, segundo o juego literário, serve para aportar credibilidade à narrativa. A coexistência de Renato Mauri com figuras literárias contemporâneas e preeminentes como André Malraux, Bertolt Brecht, Hermann Hesse, Ortega y Gasset, Luiz Cernuda e, em menor grado, pero não menos importantes, Léon Furtwängler, Janine Baticle e Garcia Caturla, lhe hace parecer também um personagem real, ou, para utilizar-me de uma terminologia mais técnica, um personagem migrante. Em segundo lugar, a fecha de nascimento, em 1904, lhe põe em condições históricas mais cercanas ao leitor, se lo comparamos ao século XVIII em que viveu Goya. Assim, temos em Renato Mauri a ideia de um personagem que poderia estar vivo hasta há algum tempo, lo que logra criar uma maior identificação de los leitores com esse narrador. Recurso eficiente em muitas das novelas do século XIX, a estratégia aqui se vuelve mais complexa para seduzir o leitor em seu processo de leitura. Ademais, o período vivido por Mauri corresponde a uma importante parte da história ocidental, como, por exemplo, das 2 grandes guerras mundiais e a um episódio fundamental da história espanhola, ou seja, a Guerra Civil. Queda muito claro em la novela a expressão de los tempos duros que se acercavam em 1931, como se demonstra em El Extrato a respeito de Léon Furtwängler, um escritor de origem judio na Alemanha. E passo a cita. Homem muito equilibrado, possuía uma sólida aunque rígida visão do mundo que se tambaleou a raiz de seus contatos com os grupos expressionistas e que se derrumbaria a causa da barbárie que se acercava a passos arregantados. Goetheano, fundamental, suportava com sombria dignidade as grandes desgraças que estavam caindo cada dia sobre a Alemanha. Fim de la cita. Apresentado com o título não muito esclarecedor Pensées sur Lacan, seguido de la indicação Tratados de Perdices, o manuscrito parece a Renato Mauri, de primeiro, como um texto disparatado e anacrônico, provavelmente não próprio, segundo ele mesmo, de um escritor do século XVIII, aunque se deje seduzir a la história narrada por Ismael Preciado Lobato, é o narrador,
natural de San Luca de Barrameda e nascido em 1746, ou seja, em o mesmo ano que Goya. Aportando na relação esperada, a preocupação de Ismael, de forma homóloga ao interesse de Maury, era relacionado a Goya. Ismael Preciado buscava entender os dramas do pintor, incluso seu enamoramento de la Duquesa de Alba, e com isso entender também sua obra plástica. Temos aí uma história enquadrada em la primeira, pois poderíamos considerar a causa da relação temporal de Renato Maury, aunque nascido algumas décadas antes do autor, alter ego ou mesmo uma projeção sua, uma vez que os dois estão relacionados ao mundo literário e também que suas vidas estão entrelaçadas ao século XX. A búsqueda do autor Goya a Julio Manuel de la Rosa e a Renato Maury se repite aún em El Relato de Ismael Preciado, modesto comerciante vinhateiro, também ele contaminado por el drama del pintor e por la vitalidade de sua arte. Segundo Maury, uma cita, me acordei de juego, creio que chino, uma caja que contém em seu interior outra de menor tamanho e, a sua vez, esta tiene dentro outra e assim sucessivamente hasta llegar a la que parece ser la última. Del tamanho de uma pulga, que, para assombro de los espectadores, guardava em seu interior uma flor microscópica. Fim de la cita. A estratégia conhecida como Misanabime é aqui evocada no relato de Maury por meio de la comparação a juego chino, ou a poderíamos dizer, a uma muñeca russa conhecida por o nome de Matrioshka. Assim, a novela de La Rosa contém a história de Renato, que por sua vez inclui um manuscrito narrado por Ismael Preciado, que também se abre a outros textos, sem que se pueda ver ponto final ao juego. O leitor é disparado em labirinto que se hace mais complexo com o ingresso de los Anales Secretos de San Luca, livro precioso para Ismael Preciado, cujo autor lo habría oferecido a seu padre. Valendo-se do relato de uma atmosfera secreta, o leitor, assim como Renato Maury, é invitado a compartilhar a intimidade que rodeia ao pintor e a sua amante. Segundo Ismael, o autor de Los Anales seria Aquilino Velasco, espia de la Inquisição, historiador borracho e homossexual. Diferentemente de los outros planos narrativos, Los Anales são, ao menos em parte, contemporâneos a Ismael, visto a ser referências ao mesmo e também a seu padre, Juan Preciado Romero, segundo Aquilino Velasco, personagem digno de uma novela por conta de todas as aventuras vividas como navegador em El Nuevo Mundo. Distinto também do texto de Ismael Preciado, Los Anales possui o relato de informe, onde o autor descreve todo o que lhe parece sospechoso acerca da Duquesa de Goya e de los personagens que transitam em San Lucas de Barrameda. E nesse ponto, o relato liga a uma situação que Lucien d'Alembert denominou como uma misanabime paradójica. É o tipo mais complexo de la estratégia narrativa, porque o narrado inclui o narrador, ou seja, em sentido simbólico, todo o nosso mundo pode já estar escrito dentro do livro que lemos. Desse modo, se vimos nossa própria história em livro, isso significa que nossa vida pode não ser real. Isso é aún mais verdadeiro quando se hace conta que a temporalidade abarcada por los Anales é impossível de ser testemunhada por solo narrador, pois que o relato hace referência a hechos ocorridos em 1945, como, por exemplo, a exumação de la Duquesa de Alba, e retoma hacia o século XVI. Em geral, as vozes distintas estão representadas por estratos que se sumam à narrativa como uma espécie de mosaico. No caso do livro de Ismael,
isso se hace de forma distinta, ou seja, por la asunción de las voces que habitam la memória do narrador. De primeiro, traz presentar seu personagem ao narrador, se cala para dar-lhe lugar através de um discurso em primeira pessoa. Por outro lado, a veracidade dos análises é atestada por um falso silogismo. Quando o leitor e a dúvida do espírito fabuloso da novela La que lee, Renato Mauri nos conta que quase 30 anos mais tarde, em 1956, uma vez em Tudela, Navarra, caiu em suas mãos, por uma verdadeira casualidade, um relato do novelista cubano Alejo Carpentier, titulado El Caminho de Santiago, do livro Guerra del Tiempo. As referências ao livro de Carpentier, em la forma de pé de página com apuntes do editor, e a concede à narrativa uma conotação real. E se vamos a um Alejos e buscamos o livro de Carpentier, vamos confirmar que existe e que em ele há de hecho um personagem chamado Juan Romero, que por sua vez conta um idêntico sucesso ocorrido nos anais. Assim se encerra em um círculo de referências intertextuais, cuja verdade deve ser creditada ao manuscrito do século XVIII. E uma cita de la novela. Obviamente, Ismael Preciado Lobato não pôde conhecer o texto narrativo de Alejo Carpentier, pero sim ao revés. Supe que Carpentier era um novelista de sólida formação histórica e tratei de falar com ele. Vivia em Paris. Leí repetidas chamadas telefônicas e lhe escrevi várias vezes. Nunca obtive contestação. Estou quase seguro que Carpentier conhecia o manuscrito de São Lucas. Fim de la cita. Mais adelante, Mauro informa que um amigo suyo é o escritor cubano García Caturla, de existência também comprovada como Carpentier, ou seja, mais um personagem migrante, lhe anunciou a próxima publicação de uma novela de um autor cubano, barra o título, La Aprendiz de Bruja, obra que, de hecho, também foi editada em esse mesmo ano. E que essa apresenta Ismael Preciado como seu protagonista. Se suponemos que todas as referências anteriores são comprovadas e documentadas, o leitor pode crer com mais facilidade em el juego proposto de que, em la novela de Carpentier, se apresenta Ismael Preciado, natural de São Lucas de Barrameda, amigo de Goya e do famoso cavaleiro gaditano Sebastián Martínez, que morreu apesteado de febre verde em um hospital del pueblo e que tinha notável fama de visionário curandeiro em toda a comarca. Fim da cita. Em resumo, a mescla de fuentes reais com fuentes apócrifas, recurso também muito utilizado em la narrativa borgiana, creio na impressão de que a história general é verdadeira. Por outro lado, essa impressão de veracidade é sustraída por pequenas informações que se añadem em el relato sem alardes. En el último extrato se decía, por ejemplo, que Ismael Preciado tenía fama de visionário e curandeiro em toda a comarca. Se vamos a considerá-lo como visionário, isso pode significar também que os hechos narrados por ele poderiam não ser verdadeiros, sino que resultados de sua imaginação. E a seu padre, Juan Preciado Romero, é também referido como um narrador pouco fiável, tal como afirma Ismael. Que meu padre foi toda a sua vida um borracho que fantasiava, estava eu mais certo e com maiores provas que nada. Fim da cita. Acerca de Juan Preciado se hace incluso alusão a toda uma tradição picaresca ibérica. Borracho era outro narrador, Aquilino Velasco, é o presunto autor de Los Análises Secretos de San Lucas. E há também que ter em conta que tanto Renato Mauri como Ismael Preciado terminam seus dias diagnosticados como loucos. Por esse motivo, seja por el alcoolismo, seja por la loucura, se tratam todos eles de narradores a que não se pode crer com total confiança.
pero também é verdade que é justamente essa condição que lhes dá a possibilidade de mirar a realidade com outros olhos, segundo outra perspectiva. Em razão de todo o que já foi construído, todo o prólogo desempenha grande relevância para a leitura da novela e também porque já põe as principais questões discutidas por la novela. Primeiro, por la mirada histórica de variados narradores que cada um, a seu modo, desestabiliza os discursos de la historiografia oficial. A própria inserção de muitas vozes intenta representar a polifonia narrativa, ou seja, não é somente uma única versão sobre o hecho, sino que muitas e nenhuma delas é mais verdadeira que a outra. Ademais, a condição periférica de alguns desses narradores, tal qual apontado anteriormente, aporta na mirada que pode desestabilizar os discursos oficiais da história, conforme sugerido no seguinte extrato, em lo qual Renato Mauri evalua o manuscrito encontrado. Utilizando na primeira pessoa intimista e de falsa sencillez, o autor elabora, à base de reiteradas medidas, uma realidade deformada por frequentíssimos erros históricos muito graves, que fui señalando oportunamente em meu informe. Sin embargo, superada minha irritação, a prosa de aquele estranho meio apreciado Lobato tinha algo que lhe chamava a atenção. Não era tão ignorante como confessava a cada passo. Apreciei incluso certo conhecimento da novela picaresca, e muitas vezes equivocava dados e fechas como burlando-se de los historiadores. Fim de la cita. É precisamente essa mirada que, de pronto, parece falsa e que deforma seu objeto, pero que é responsável por oferecer uma outra versão ou uma outra perspectiva historiográfica que questione os pontos de vista entronizados desde há alguns siglos. Ademais, a inserção de variados narradores de diferentes épocas confere ao texto uma larga temporalidade. A narrativa não se restringe ao século XVIII de Goya, sino que se alarga uma parte ao tempo das grandes navegações e a la outra a mediados do século XX. Partindo de Renato Mauri, em el século XX, e com a expressão das forças absolutistas, tanto em tempos de Espanha franquista como em los de la Alemanha nazista, se vuelve ao tempo de Goya entre os séculos XVIII e princípios do XIX, para retroceder um pouco mais, acercando-nos a uma época dominada por el poder inquisitorial, em el que Juan Romero, padre de Ismael Preciado, viveu. Com Romero se retomam também os enredos fabulosos acerca do Novo Mundo, vigentes desde o século XVI. E nesse sentido, se pode dizer que Crônica de Los Espejos contempla também uma mirada sobre a identidade andaluz, cuja história está envolta em la época dourada de los descobrimentos. É possível mesmo reconhecer uma dicotomia que se hace entre um norte e um sul, esse último dominado por um espírito mais passional e onde as práticas mágicas pertencem mais naturalmente à realidade cotidiana. Em contraste com esse território fabuloso estão Alemanha e Suíça, onde viveu Renato Mauri quase toda a sua vida, primeiro por razões profissionais e depois por motivos políticos. A Europa do Norte não parece señalar na narrativa solamente um destino comum da imigração europeia no século XX, sino também uma oposição a realidades com colores e identidades muito distintas, como se verifica na impressão de Renato Mauri ao retornar a seu país traz uma experiência de diáspora. Sevilha crujía bajo el sol, cubierta por el blanco de la cal e las sombras alargadas. Ao bajar do trem, senti de novo o alento distante e frio de la ciudad. Tudo parecia igual e tudo era diferente para mim. O pátio recorrido e fresco, o mármore e a água, a casa de la tia Carmen, minha única família em Sevilha, a história sagrada de la infância. Fim de la cita. A palavra barroco parece resumir em termos artísticos e culturais
a ideia que atravessa essa relação, segundo as palavras do escritor. Do escritor Ismael Preciado, não de Rosa. Quando Ocean Bermúdez descia, a palavra barroco parecia expressar um mundo imenso para mim desconhecido. A distinção também aparece na desconstrução que é o personagem do século XVIII, Juan Romero, hace del Nuevo Mundo, em oposição aos relatos de viajantes à América que descreviam coisas maravilhosas e animais sobrenaturais. A Romero não parece existir grande diferença com relação à sua terra. Dijo e referiu sucessos muito malos das atividades da flota e seus governantes, e que era muito falso que em Índias houvesse animais sobrenaturais, pois só vieram pájaros, papagaios e lagartos tão comuns como os que há em El Coto, e que dieron muerte com lanças a uma sierpe, e que não vieram nem divisaram nunca elefantes nem pigmeus, nem mulheres nem homens sem bocas, e nem muito menos cataratas de ouro. Fim de la cita. Sua hipótese era que se tratava de uma leyenda falsa para recrutar homens pobres, e que as grandes anormalidades não se encontravam em la natureza americana, sino que em los modos de vida de los frailes missioneiros com as indígenas. Essa mirada mais crítica e menos panegírica acerca das descobertas favorece também uma maior aproximação em o diálogo entre América e Europa do Sul. É curioso, sem embargo, que toda a nação ubicada em Cádiz e Andalucia se passe barro na luva que jamais cessa, assemelhando-se a um dilúvio. E eu não encontrei uma explicação para isso, uma vez que não parece muito clara essa relação entre uma luva que não cessa e o território de Andalucia. Não? Em respeito à dicotomia norte-sul, é que se torna mais surpreendente descobrir, juntamente com Renato Mauri, que é o verdadeiro autor do suposto manuscrito do século XVIII era, em verdade, seu chefe, é o escritor alemão Leon von Wrangel. A estupefacção de Mauri não é somente haver creído que se tratava de um livro do século XVIII, pero además de ter sido escrita por um escritor alemão à la maneira picaresca. Há que ter em conta, uma vez mais, que Goya funciona na vida de Renato Mauri como uma metonímia de sua Espanha. É a partir do pintor e dos significados encontrados em sua obra que se organiza a vida do crítico. Talvez o segredo para essa transposição esteja em próprio arte e em sua capacidade de plasmação. Tanto Goya como Wrangel vivem experiências paralelas. Ambos são vítimas de las sociedades totalitárias. Assim, a arte pode acercar os homens de diferentes espaços e tempos, segundo um processo doble de identificação e, ao mesmo tempo, de alteridade. Com respeito a isso, é interessante apontar como a ficção contemporânea dessa vertente, de lá que participa a Crônica de los Espejos, se apresenta capaz de incluir toda uma reflexão acerca do próprio arte, de sua função social e, assim, ponendo-se em condições de dialogar com a crítica que ha leído ao pintor. O ponto mais relevante em La Fortuna Crítica de Goya talvez seja mesmo a dualidade que impera em sua arte, compartida entre a posição do pintor da Casa Real Espanhola, no período do rei Carlos IV, e a expressão de los dramas que o país vivia, o que muitas vezes entra em conflito com a outra. Se a la corte lhe interessava a representação de um governo forte e estável, Goya, em seus dibujos, traduzia a desintegração de uma época. A dicotomia parece evidenciar-se também em ao formato elegido. Os imponentes e coloreados panuelos parecem opor-se aos pequenos dibujos em negro e branco. A eleição de Goya, como é o eje construtivo da novela,
parece oportuna não só porque se trata de um dos artistas mais emblemáticos do arte espanhol e ocidental, sino também porque é o tempo em que viveu o pintor, señala um importante câmbio entre o arte clássico e o arte moderno, o que está patente em suas obras. El rigor clássico se opõe à liberdade de los traçados que imperam seus dibujos. Además, os princípios clássicos são evocados em la novela como representação de um mundo que já não se sustenta, como em las referências ao Emílio de Rousseau, que defendia a inata bondade ao ser humano, ou por meio da expressão patética do banho do Duque de Alba, que passo a cita. O senhor Marquês estuve muito em privado em esta para tomar banhos calientes de lodo e algas e assim ver de curar uma enfermidade reservada que padecia em suas partes e grande debilidade general em todos os membros. Durante o terceiro banho, o senhor Marquês se echou a llorar ao não encontrar alívio algum, causando grande pesar entre os criados de seu séquito. Adelantando-se um de eles, lhe ofereceu um violín curioso de muitas cuerdas, que lo consolou de gran maneira e, todavia, dentro do banho, o senhor Marquês solicitou uma partitura em papel pautado que leu, interpretando de maneira muito experta a música de um compositor chamado Heine, causando grande admiração entre os presentes a figura muito delgada do homem, que, sendo todavia jovem, não poderia dar gosto nem satisfação a sua própria esposa, nem a mulher alguma. Fim de la cita. La paródia lograda por la imagen del clássico vienense, ao ser executada em uma banheira para curar males poucos dignos de um marquês, parece apontar de maneira risível para a metáfora do naufrágio de los princípios do classicismo, por lo menos em terras ibéricas. Junto ao câmbio do arte, também a estabilidade e rigidez da sociedade antiga empieza a sofrer seus danos em finais do século XVIII e a classe burguesa vai evidenciando-se. É o nascimento do amor romântico e o que é capaz de superar todas as barreiras, incluso as sociais, e do qual os sofrimentos do Rohefenwert de Goethe são paradigma, encontra em la paixão do pintor por la nobre dama que deslumbrava os salones de época seu equivalente ibérico. Aún assim, Ismael Preciado é o personagem que melhor exemplifica o rompimento de los antigos códigos. Comerciante por profissão, sua introdução no mundo de arte ameaça a antiga ordem, aunque la respecte enquanto na lei inalienável. Devido a uma casualidade, Ismael conhece a Goya, recorrendo-lhe de la calle quando este estava com febre e levando-lhe à casa de Sebastián Martinez, seu anfitrião, sem saber de quem se tratava. A inusitada convivência entre dois membros de diferentes classes se profundiza no período de recuperação do pintor e tem em la novela de formação um modelo possível de forma narrativa. A condição de Goya gravemente enfermo também favorece uma tomada registrada com frequência da novela histórica contemporânea, que favorece uma maior humanização das figuras históricas. Como afirmado por Hegel, a mirada de um grande senhor desde seu mayordomo não suele ser a mesma do povo, posto que o mayordomo conhece a menudo as pequenas misérias humanas de seu senhor. En el caso de Crônica de Los Espejos, a intimidade está marcada sobretudo por la forma como Ismael se dirige ao pintor, chamando-lhe por seu primeiro nome, ou seja, Francisco. Com a reflexão de Ismael Preciado acerca do arte, a metaficção da novela atinge seu ponto mais forte. Se por um lado o arte representa o mundo que vivimos, por outro, ela se mostra capaz de cambiar nossa mirada acerca do mundo e talvez assim pueda cambiar o mundo. Isso é o que siente Ismael Preciado. Cita: é o verde de los pinos e o azul do cielo,
Francisco me descobriu os colores do mundo. Tenho muito tempo para mirar e recordar. Hace anos que derrei mi negócio. Me passo las manhãs sentado em la puerta de la antiga taberna de Fernando Expósito, olhando essa mescla que tanto me gusta de brea, salazón e algas. Fim de la cita. Mediante Ismael Preciado se resgata a vida e a obra do pintor em seus momentos de criação, como del caderno de San Luca, de las marras, de las pinturas negras ou do quadro Fuzilamento del 3 de Maio. Em contato com sua última esposa, Leocádia Zorilha, com seu servo Isidro Soares, com o amigo Cian Bermudes e com a gente que compartilhou a vida de Goya, permite que Preciado relene os huecos do passado do pintor. Esses personagens são também importantes porque a partir de eles se pode ter uma outra leitura sobre a obra do artista, uma mirada distinta da crítica especializada, mais personal e expressiva, como lo muestra a impressão de Isidro Soares. Pero el hombre que tiene la cara de mendigo ou de gitano es como Cristo clavado na cruz. Aprendendo a ver o arte, Ismael aprende também a perceber a realidade que lo envolve. Bem aprendi que ser ignorante é como estar cego, e de como são todos eles vítimas de poder intolerantes. Eles, Jobelano, Moratín, Cian Bermudes e o mesmo Sebastián entendiam os assuntos de Espanha e também nas coisas que, sendo evidentes, eu não podia ver. Fim de la cita. Quando Ismael Preciado é incluído em o grupo de los videntes, também se hace alvo de la persecução política e morre envenenado, assim como lo fueron a Duquesa de Alba e outros personagens. Em resumo, a história de Ismael esperra de todos os outros narradores e habla sobretudo do espírito libertário que protesta através do arte, como dão conta as palavras de Renato Mauri. Em março de 1936, a Hofbahn Verlag foi cerrada e confiscada. A hogueira estava preparada. Não tive mais remédio que volver à Espanha, de uma hogueira a outra. Estávamos a ponto de penetrar em los anos mais atroces e miseráveis da história da humanidade. Fim de la cita. Novelas como Crônica de los Espejos, que testam o limite das estruturas esperradas, conseguem romper simbolicamente as fronteiras entre o passado e o presente, ponendo abaixo os muros que a primeira modernidade ha convertido. A especularidade cria-se uma impressão que o passado não se acabou e que por isso podemos nos passear entre seus huecos e que aí podemos conviver com seus fantasmas. De minha parte, solo puedo afirmar que sigue sendo uma oportunidade indescritível caminhar pelas ruínas e respirar o mesmo aire de esses antigos fantasmas que aqui viveram. Graças.